Existe uma versão de você é obcecada. Existe uma versão de você que você sempre quis ser. Existe uma versão que você idealizou na sua cabeça, que já passou pela sua mente, nem que seja durante um sonho, num relâmpago. Essa versão já se mostrou para você. Ela já apareceu. Você já sentiu que pode ser mais e que deve ser mais, mas você não sabia como. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a como criar a versão dos seus sonhos. Aquela versão que você sonhou e idealizava. Aquela versão que você falava, eu posso fazer isso. Mas você não sabia o como. É uma versão que o seu eu superior sempre te deu. Te deixou sempre mais próximo dela e te falava, olha, você pode fazer isso. E você falava, tá, mas como eu chego aí? Você sabe como você quer ser no final, mas você não sabe como chegar lá. A versão dos seus sonhos existe. Você só precisa hoje começar a criar ela. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a como criar a versão dos seus sonhos. Bem-vindas a mais um vídeo ao meu canal. Eu me chamo Ana e esse é o A Rainha Ana, o canal onde ensino você a se tornar a rainha da sua própria vida. Vamos começar. A primeira coisa para você criar a versão dos seus sonhos é tenha fé. Você precisa ter fé que essa versão existe. Você precisa ter fé que isso é possível. A falta de fé é o que destrói a maioria dos sonhos dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que nos antecederam. Eles desistiram. Eles não acreditaram que era possível pelas contas, pelos boletos, pelas dificuldades, pelas aflições. Escuta, Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa versão de você, ela tem mais fé. Ela agora começa a ter mais fé. Porque você precisa acreditar que ela é possível. Se você não tiver fé que ela é possível, ela nunca vai chegar para você. A primeira coisa que você precisa aprender é tenha fé. Creia que, primeiro, você pode se tornar essa versão e que, segundo, ela existe. Ela está para você. Assim como a água está no copo. Assim como o ar está para respirar. Essa versão é plausível, é possível, ela é sua. E tenha fé de que ela foi feita para você. É muito comum você começar a desistir no meio do caminho. Você até começa a fazer aquilo que você precisa fazer para se tornar, porém você começa a desistir, porque você para de acreditar que é possível. Você para de acreditar que aquilo existe para você. Você não só tem que ter fé de que essa versão é possível, ela é plausível, ela não apareceria para você se não fosse, como você também tem que ter fé de que ela é para você. Você precisa ter fé de que a versão, a sua melhor versão, ela nasceu para você. É como se Deus tivesse te dado alguns relances. Ele só te dá flashes. Como o comercial de um perfume, da Jequiti, ele só aparece e some. E você fala, como eu vou fazer isso? Eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso. Não importa. O que importa agora é você crer que essa versão sua é possível. Ninguém pode roubar isso de mim. Isso é meu. Eu vou chegar lá. É o meu lugar. É o meu trono. Eu sentarei lá. Você precisa ter fé de que é pra você. Porque muitas de vocês acreditam que todas as outras pessoas do mundo podem ter sucesso, menos vocês. Muitas de vocês acreditam que todas as pessoas do mundo merecem ter dinheiro, menos vocês. Muitas de vocês acreditam que todo mundo pode ter o corpo dos sonhos, menos vocês. Então, a primeira coisa é começar a ter fé em você. Acreditar que aquela versão é pra você. E que é possível. E que Deus reservou ela pra você. E que é possível você tocar nela. Ela é sua. De mais ninguém. Ninguém vai roubar ela de você. É sua versão. A próxima coisa para começar a ser a versão dos seus sonhos é que você tem que decidir. Decidir ser diferente. A versão que você tem agora não é a versão que você quer. Não é. Se fosse, você não estaria assistindo esse vídeo. A versão que você tem agora, ela é só uma passagem, uma base para você se tornar quem você quer ser. Mas você precisa decidir ser diferente. Você precisa parar de alimentar essa vida. Você tem que decidir. Sem decisão, não tem ação. A primeira coisa que você precisa fazer é decidir. Eu decido ser diferente. Eu tenho fé de que é possível. Eu decido. Eu não vou mais para os mesmos lugares. Eu não vou mais comer as mesmas coisas. Eu não vou assistir as mesmas coisas. Eu decido ser diferente. Eu não vou reclamar como minha família reclama. Eu não vou ser pessimista como o meu ex era. Você tem que decidir ser diferente. Porque a partir do momento que você decide,
o universo conspira ao seu favor. Você decide. Eu decido ser a versão dos meus sonhos. Eu decido ser a versão que constrói. Eu decido ser a versão que conquista. Eu decido isso. Tá na sua capacidade de decidir. Não tá na sua capacidade de saber como. Não tá na sua capacidade de saber quando. Só tá na sua capacidade de decidir. Se você decidir o que, Deus vai te dar o como. A próxima coisa que você precisa para criar a versão dos seus sonhos é: mude a sua forma de falar e o seu comportamento, que a sua mente irá mudar. Eu vou dividir esse tópico em parte. O que você pensa se transforma naquilo que você fala. O que você fala se transforma naquilo que você faz. E o que você faz muda a sua mente. A mente é o consciente e o subconsciente. Essa é a mente. Você não pode mudar o subconsciente repetindo, agindo e falando da mesma maneira que você fazia. Você tem que começar a agir e pensar e falar como a sua melhor versão. Como a sua melhor versão falaria? Como a sua melhor versão agiria? A sua melhor versão acorda 10 horas da manhã? Acho que não. A sua melhor versão se veste dessa maneira vulgar? Acho que não. A sua melhor versão desiste antes de começar? Acho que não. A sua melhor versão fala que não consegue, que não pode, que é difícil para ela? Acho que não. Comece a falar, comece a se comportar como a pessoa que você quer ser. A sua mente vai entender que você é ela. Porque existe um gap no nosso cérebro. O nosso cérebro não sabe o que é real e o que é mentira. Se você ficar repetindo várias vezes que você é um cachorro, você não vai se tornar um cachorro. Mas você vai começar a achar que é. Você vai criar um buraco dentro da sua zona comportamental de tanto repetir que aquilo vai virar uma crença. Virando uma crença, esquece. É difícil mudar. Você precisa colocar nos seus lábios e nas suas ações aquilo que você quer pra você. Você tem que ser intencional. Você tem que entender que pra criar a vida dos seus sonhos é com intenção. Sem intenção não tem vida dos sonhos. Sem intenção não tem realidade. Sem intenção não tem versão. A versão dos sonhos não é aquilo que eu posso mudar fora, no externo. É aquilo que eu posso mudar dentro de mim. É aquilo que eu posso mudar em mim. Então é a versão, ou seja, sou o eu dos meus sonhos. Como eu me comporto, como eu falo. Então você tem que começar a mudar tudo. Você precisa começar a mudar tudo para poder ter uma experiência melhor. Porque a experiência é o resultado da mudança comportamental. E se você fala e se comporta como a versão sua do futuro, você vai se tornar ela. Comece a se comportar. Que horas ela acorda? Que horas a versão dos seus sonhos vai ler? Que tipo de coisa a sua versão dos sonhos vai assistir? E quais são as amizades que a sua versão dos sonhos tem? Você tem que ter uma versão dos sonhos e você precisa agir e falar como ela. E falar como ela. A sua versão dos sonhos reclama? Acho que não. A sua versão dos sonhos, como ela fala, como ela age. Comece a falar e o seu comportamento vai mudar. Comece a falar e a se comportar. No início você vai precisar se esforçar. No início você vai precisar quebrar a resistência do seu velho eu. Você vai precisar largar o que tinha lá atrás pra fazer diferente. É assim mesmo. É assim mesmo. É natural que seja doloroso. Porque você tava naquela versão antiga há muitos anos. Tá tudo bem. Tá doloroso? Tá tudo bem. Ah, mas não é normal pra mim me maquiar pra ficar em casa. Mas a sua versão dos sonhos tem uma empresa. Ela se maquia pra entrar lá naquela empresa. Então comece a gastar maquiagem agora. Porque se você não gastar maquiagem agora, você não vai gastar quando você tiver sua empresa. Tudo começa no agora. A vida está acontecendo agora. Mude o seu falar. Mude o seu se comportar, que a sua mente vai mudar. O seu cérebro vai começar a entender que você é importante. Ele vai começar a fazer coisas importantes. Ele vai começar a raciocinar, pensar, criar soluções da maneira que a sua versão dos sonhos criaria. Porque você está mudando a forma que fala, mudando a forma do comportamento. E a mente num todo, consciente e subconsciente, vai mudar. Não tem como. A próxima coisa é: seja criativa. Meu amor, criatividade é divina. Deus criou o mundo. Eu sou criacionista. Deus criou todas as coisas que nele há. Crie. Criar é um dom. Seja criativa para criar a versão dos seus sonhos. Seja criativa. Use a sua criatividade. Olha, a sua criatividade está ligada ao divino, está ligada ao nascer, está ligada ao dar à luz, está ligada ao criar. E essa criação que você tem vem do alto. Essa é a sua diferença entre os animais.
Você é criativa. E mais do que criativa, você consegue solucionar, racionalizar e ser criativa. Olha que incrível. Eu tenho o poder da criação, o pim-pim-pim da criação, a purpurina da criação, sou racional, entendo que eu posso fazer isso, como fazer isso e sou inteligente. Posso colocar isso em prática. Olha quanta coisa você tem dentro de você. Você pode se achar um nada, mas você é complexa. Você é extremamente complexa. Você é um ser que foi criado para criar. Você foi criado para fazer, realizar. Mas Deus não te fez para ficar no mesmo lugar. Criatividade vem de mais, vem de criar, vem de deixar nascer, vem de explorar, vem de multiplicar. Pegue algo que você sabe que é bom e use a sua criatividade no que a sua versão dos sonhos trabalha. Seja criativa. Como você pode agora começar já a habituar aquele trabalho que a versão dos sonhos tem? O que a versão dos sonhos estuda? Seja criativa. Use a sua criatividade a seu favor. Não negue ela. Ela é sua, nasceu pra você. Uma coisa que eu tive que aprender muito, mas eu aprendi e hoje eu sou a pessoa que mais faz. Faça mais do que você fazia antes. Você pode acordar 7 horas para começar o seu dia. Por que você não faz mais e acorda às 6? Se você já acorda às 6, por que você não faz mais e acorda às 5? Eu tinha muita dificuldade em fazer mais. Eu achava que estava fazendo muito. Amor, você é capaz de fazer muito mais dentro das suas 24 horas. Você faz ideia, não faz ideia, mas você é capaz de fazer muito mais. Você pode fazer muito mais do que você faz hoje. A sua versão dos sonhos, ela tem o dinheiro que você quer, ela tem o marido, o cara que você quer, ela tem os filhos que você quer, ela tem o corpo que você quer. Como você acha que essa versão dos sonhos suas conseguiu tudo isso? Fazendo o mínimo? Faça mais. Se você tá malhando, vai mais uma vez pra academia. Se você está comendo bem, faça mais uma refeição saudável. Melhore, acrescenta mais uma vitamina nessa dieta. Se você está trabalhando, melhore mais um produto que você possa criar. Melhore, faça mais. Você está treinando, faça mais uma abdominal, faça mais uma série de exercícios, faça mais uma série de agachamento, faça mais umas centenas, uma dezena de polichinelo. Faça mais. Porque para pensar, você quer se tornar essa versão que você idealizou, mas essa versão que você idealizou, ela não é a versão de agora. Ela é capaz de fazer mais. Você tem que agora começar a fazer mais. Porque quando você faz mais, a sua versão dos sonhos olha pra você e fala, é isso aí. Pra ter o que a gente tem aqui, é isso aí, vem, que você vai vir mais rápido, você vai chegar em mim mais rápido. A sua versão dos sonhos, ela existe. Ela já tá olhando pra você. Se não existisse, o Criador, Deus não te daria a vontade, o ímpeto, a visão. Você sabe mais ou menos como ela age, que roupa ela tem, que casa ela tem, qual é a renda mensal dela. Você sabe disso. Para você chegar nela, você vai precisar fazer mais do que você faz hoje. Você precisa fazer mais. Então, para de diminuir a quantidade de coisas. Ah, eu quero trabalhar menos. Não! Não! Você é capaz de trabalhar mais. Não é para você trabalhar na exaustão. Trabalho inteligente. Lembra da criatividade? Use a criatividade para poder deixar o seu trabalho melhor. Seu trabalho é mais inteligente, o seu dia é mais inteligente. Mas você pode fazer mais. Faça mais daquilo que vai te dar aquela versão mais rápida ativamente. É o corpo? Então faça mais em relação ao corpo. É o trabalho? Faça mais em relação ao trabalho. É a mente? Faça mais em relação ao intelecto. É gravação? É conteúdo? Faça mais em relação ao conteúdo. Faça mais sobre tudo. Sabe? Você pode fazer mais. Eu fazia muito pouco. Eu achava que estava fazendo muito quando eu gravava um vídeo pro YouTube durante um mês. Amor, eu tô fazendo muito pouco. Eu não sei qual é o seu mínimo. Mas realmente, levante a régua. Faça mais, levante a régua. Porque a sua versão dos sonhos, ela só tá te esperando. Pra você tocar nela, você tá aqui. Você fazendo pouco, você vai demorar a chegar nela. Vai demorar a ter os resultados. Quando você começa a fazer mais, você vai mais rápido. Você chega nela mais rápido. E quando você se encontrar com ela, você vai falar, eu era capaz e não fazia ideia. A maioria de vocês faz pouco porque acreditam na incapacidade que tem. Vocês não acreditam que são capazes de fazer mais. Deixa eu te falar, você é capaz de fazer mais. Você pode fazer mais. É seu dever fazer mais. Você aguenta. Eu tinha a crença da irresponsabilidade. Por quê? Porque eu acreditava que se eu fizesse mais, eu não ia ter coragem, eu não ia bancar. Eu não ia conseguir bancar terminar. Eu não ia conseguir bancar produzir. A minha mente ia bugar, eu ia falar sobre um assunto, e aí o que eu ia falar depois? Porque eu não, criatividade. Eu sou fonte de conteúdo infinita. Eu sou fonte de fala infinita. Eu tenho um ensinamento infinito. Eu sou filha do Criador. Deus tem toda a sabedoria do mundo. Então eu também tenho. Eu posso ter acesso a
0,1% do que Deus é. Eu tenho, dentro de mim flui informações, flui mudança, flui transformação. Aquilo que eu falo muda e transforma a vida das mulheres, transforma a vida das pessoas. Eu tinha a crença de que eu não ia conseguir dar conta. Então, se eu tivesse um filho, quisesse gravar conteúdo, quisesse empreender, fazer faculdade, eu achava que eu não ia poder, porque, meu Deus, como eu faço isso? Eu já fico toda enrolada, só arrumando casa, cuidando do filho, como que eu faço? Eu aguento. Eu tenho a crença hoje que eu sou responsável, eu consigo dar conta disso, eu faço mais. Fazer mais vai mudar o seu game. Seja completamente delirante. Delire. Delire. Sabe quando as pessoas estão em êxtase, quando elas usam droga? Você não precisa da droga. Você pode usar o seu cérebro. O seu cérebro é uma fonte de constante, infinita viagem. Deite na cama e imagine, visualize, delire sobre as suas cenas. Delire. Sabe como você cria a sua realidade? Quando você se imagina nela. Ela é plausível para você. Quando você começa a criar, pensar, imaginar, o seu sistema nervoso não vai ficar abalado com uma situação que ele não conhece. Ele já viu aquilo. Ele não sabe como nem aonde. Ele não sabe se é real ou não. Mas ele viu. Ele viu nas suas visualizações. Ele viu no seu delírio. Você tem que ser delirante. Porque, pare e pensa, aquilo que você é hoje não é nem perto daquilo da onde você quer chegar, certo? Certo. Os níveis que você vai ter que subir, você nem viu quais são os degraus. Você só tem uma visão do futuro. Você só tem uma visão daquilo que você quer ser. Responde pra mim. Será que eu preciso ser racional pra chegar aqui? Se você for racional, você vai continuar na mesma linha. O tempo passa, mas você não evolui. Você só passa de idade e fica mais velha. Agora pensa comigo, você sendo delirante, você consegue chegar aqui? Sim, porque você é racional e delirante, praticante e delirante, praticante e delirante. Você faz o que está no seu possível e tem fé, delira, cria. Faz o que está no seu possível, tem fé, delira, cria. Faz o que está no seu possível, tem fé. Toda vez que você tem fé, delira e cria, você sobe. Você eleva o seu nível, porque a sua mente vai dizendo, eu já vi isso em algum lugar, isso é possível, eu quero isso. A sua alma não só sente que quer, o seu cérebro vai dizer pra você que é possível, porque o seu maior empecilho não é os seus pais, a sua infância e sua crença limitante. O seu maior empecilho é a sua mente, o seu cérebro. Ele precisa ser educado. Por isso que você precisa deitar e criar, porque ele nunca viu essa realidade. Vamos supor que você queira hoje ser uma atriz, tá? Você quer ser uma atriz. O seu pai era pedreiro. A sua mãe era professora. Você percebe que o cenário que você nasceu e cresceu não tem ator e atriz? Não tem. Mas você tem uns flashes daquilo da sua versão dos sonhos. Só que essa versão aqui nunca viu isso. Ela não sabe que é possível. Na cabeça dela, isso tá muito distante. É uma coisa só de gente de televisão, é uma coisa só de gente que tem dinheiro, é uma coisa só de gente que nasceu em tal capital. Essa versão sua aqui, que tá agora, ela não faz ideia de que é possível. Como você tem que começar a ser intencional? Você acha que mudou? Ah, é possível agora. Não é. Você só cresceu em idade. Tá vendo o gráfico aqui, ó? Você só cresceu em idade. Porém, você continuou com as mesmas crenças de quando você era filho do papai pedreiro, honroso, maravilhoso, e da mãe professora, linda, incrível. Porém, não é o que você quer pra você. O que você precisa começar a fazer é delirar. Quando você delira, você eleva o seu nível de é possível. É possível, eu consigo, nossa. Você vai mostrando pro seu cérebro e vai mostrando pra sua mente, pro seu subconsciente, que aquilo que da onde você veio, é lindo, mas não é a única forma de viver. Com o delírio, eu chego em lugares que o meu físico nunca chegou. Isso se chama visualização. Com o delírio, eu chego em posições, sento em mesas, me falo de tal maneira, ganho a quantidade de dinheiro que o meu corpo, minha carteira nunca teve. Mas aqui na minha mente eu vejo isso, eu visualizo isso. Seja delirante, seja completamente delirante. Quando alguém te perguntar, por que você faz tanto isso? Por que você está perdendo tempo com isso? Você diz, porque eu delírio. Tem que ser delirante para realizar sonhos. Tem que ser delirante para ganhar coisas. Tem que ser delirante. Você não pode só pensar no que você vê. Você tem que criar, pensar, imaginar, se ver naquele lugar, falar como aquela pessoa, ter diálogos. Você tem que ter fé, acreditar nesse delírio. Você tem que saber como se comportar. O seu corpo nunca esteve lá.
Tanto faz. Dentro da minha cabeça eu já vivi, já ganhei, já comi, já sentei. Você entende? Seja completamente delirante. Confiança em primeiro lugar. Não tem versão dos sonhos sem confiança. Não tem versão dos sonhos sem confiança. Confiança em primeiro lugar. Se você quiser começar a criar a sua versão dos sonhos, seja confiante. Confiante ao falar. Se alguém perguntar, por que você faz tanto isso? Qual é o sentido? Porque eu serei isso. Sabe o que a Anitta falou? Não sou fã nem hater da Anitta, mas é admirável aonde ela chegou com a fé que ela tinha. Ela falava pras amigas dela, da calçada, ela falava, eu vou cantar pra uma multidão, eu vou ser cantora. E as amigas dela, tudo bairro, sei lá de onde ela é, Honório, não sei, mas ela era de um bairro pobre e todo mundo pobre. E as amigas dela falavam, legal. Mas ela era confiante naquilo que ia fazer. Ela era confiante naquilo que seria. Ela era confiante. Você tem que ser confiante. Não há vergonha em seguir seu sonho. Não há vergonha em fazer o que você quer. Não há vergonha em ser diferente da manada. Não há vergonha em não trabalhar de 8 às 4. Não há vergonha em não pegar transporte público e ficar gravando vídeo. Não há vergonha em estudar que nem uma louca para um concurso que você quer. Não há vergonha. Você tem que começar, você tem que fazer mesmo. Porque a primeira coisa vem a confiança. Confiança de que eu mereço, confiança de que eu posso, confiança de que eu vou, confiança de que é pra mim, confiança de que não importa o tempo, eu não saio daqui. Eu só saio daqui quando eu chegar naquele lugar. Quando a linha de chegada romper na minha barriga. Quando eu sentir no meu abdômen, cheguei. Aí sim, essa é a confiança. Não importa se ninguém acredita em você. Eu acredito, eu confio em mim. Não importa se ninguém tá nem aí pra mim. Eu tô aqui pra mim, eu me amo. Não importa se ninguém acredita nos meus sonhos. Eu tô aqui realizando eles. Não importa se disseram pra mim que não é a época certa. Essa é a idade dos meus sonhos. Essa é a idade da realidade. É o agora. Então você tem que ser extremamente confiante se você quer criar a versão dos seus sonhos. Porque o mundo, ele tá aqui pra te afogar. Te afogar em medo, te afogar em responsabilidade, te afogar em crueldade, te afogar em violência, te afogar em pavor. As pessoas não conseguiram aquilo que elas queriam. Elas tinham sonhos quando eram crianças. Você acha que seus pais e seus avós não tinham outras coisas pra eles a qual eles viveram? Eles queriam mais. Eles queriam viver mais. Só que eles começaram a ser empurrados, sabe? Sabe o quebra-mola de pista? Eles começaram a passar por um atrás do outro na vida. E por aqueles quebra-molas terem passado, eles acreditaram que uma pista lisa, eles não eram merecedores. Eles não poderiam chegar lá. Então eles começaram a reduzir a velocidade até pararem. Você não reduz a velocidade. Você não para. Porque mesmo quando os quebra-molas passem na vida, eu engravidei aos 17 anos, eu terminei o ensino médio com 20 e poucos anos porque eu reprovei por falta, porque eu tava grávida e fui casar. Eu fui a chacota da família. Eu fui a chacota da igreja. Me humilharam. Disseram pra mim que eu era feia, disseram pra mim que eu não ia conseguir nada, que eu não ia ser nada, e a vida foi me sacolejando, Eu poderia reduzir a velocidade do meu carro e parar. Não! Tem uma visão pra mim no futuro. Tem alguém que eu desejo ser. A pessoa que eu sou hoje, eu quis ser lá atrás. Mas quando eu tava lá atrás, eu achava que não podia, porque eu já tinha sofrido. Ou porque disseram pra mim que era impossível. Não é impossível, não. Continua. Mesmo que você tenha 2, 3 filhos, mesmo que você não tenha o corpo que você quer, mesmo que você tenha cicatrizes, estrias, não importa. Um corpo bonito, você merece com estria. Uma vida financeira independente, você merece com filhos. O casamento que você tem não é o melhor, você pode melhorar esse casamento ou ter uma relação melhor, largar esse marido idiota e ter uma relação melhor. Você não quer morar nesse país, você pode mudar desse país. Tudo é possível pra você, só não para. Você tem que ser confiante. Seja confiante de que é possível pra você. Seja confiante de que isso tá pra você. Não desista, porque as pessoas só não conseguiram aquilo que queriam porque desistiram. Não desiste. Hoje eu sou quem eu sempre quis ser. Hoje eu faço o que eu sempre quis fazer. Sabe por quê? Porque eu não desisti. Eu já fiquei no fundo do poço. Eu já pensei em tirar minha própria vida. E eu tô aqui te ajudando porque eu tô dizendo pra você, existe mais depois da dificuldade. Existe mais depois da dor. Tem mais, você consegue. A versão dos seus sonhos, ela tá depois do caos. Ela não tá no meio do deserto. Ela tá na terra prometida. Continua, sem reclamar. Confiança, sem reclamar. Se afaste das pessoas tóxicas. Você precisa entender que a versão dos seus sonhos não tolera perda de tempo, não tolera pessimismo, não tolera negatividade, não tolera desesperança. Ela não tolera.
Comece a se afastar das pessoas tóxicas. Se afaste. Se você tá dentro da casa onde seu pai e sua mãe é tóxico ou seu marido é tóxico, você tem que limitar as coisas que ele fala. Limitar as coisas que dizem pra você. Você não pode aceitar palavras de horror, palavras de pessimismo, palavras de falta de fé, palavras de descrença. Primeiro, não aceite. Segundo, não esteja nessas rodinhas. Terceiro, você precisa sair de lá. Você precisa fazer um plano para sair de perto dessas pessoas. Ambiente te faz. Se você quer criar a versão dos seus sonhos e se tornar a versão dos seus sonhos, você primeiro precisa começar a limpar seu ambiente, limpar suas relações, limpar sua vida atual. Você não pode ficar perto de ser quem você é, perto de pessoas negativas. Ser quem você é, perto de pessoas frustradas. Ser quem você é, perto de pessoas que não te amam. Não te amam. Porque amigos que ficam perto de pessoas que já falaram mal de você não te ama. Você precisa ter mais amor próprio. Pra ter amor próprio, você precisa ficar em silêncio. Você precisa ficar sozinha. Deixa eu te falar. O topo, ele é extremamente solitário. Ser transformada é extremamente solitário. Decidir ter uma vida diferente é extremamente solitário. Porque as massas não pensam igual a gente. As massas não querem mudar. Eles vão viver da mesma maneira pelo resto da vida. Se afaste dessas pessoas. Elas não são pra você. Se você quer um sinal de que você tá evoluindo, faça tudo diferente do seu eu anterior. Ontem eu tava menstruada, então eu tava sentindo muita cólica. Eu falei, eu não vou fazer nada hoje, eu vou me tirar o dia de descanso. Ontem eu caminhei 4 quilômetros. Ontem eu programei 18 vídeos para minhas redes sociais. Você acha que se eu ouvir a minha voz do eu anterior, tudo bem, você pode sim descansar, não tem problema. Mas eu decidi ter uma vida diferente. Quando você decide ter uma vida diferente, você não pode aumentar o volume da vozinha da preguiça. Você não pode aumentar o volume da vozinha da procrastinação. Você tem que fazer às vezes mesmo com dor. Você tem que fazer às vezes mesmo doendo. Porque essa voz, ela hoje, ela te conforta. Amanhã, ela te afoga. É como se fosse o diabo, ele é doce. Ele traz pra você um prato muito bonito, mas nesse prato você troca a sua primogenitura. Ele traz pra você um homem encantado com um laço muito bonito, mas dentro desse homem tem toxicidade, tem aprisionamento, tem narcisismo. O diabo, ele não faz nada muito que te bata. Não, ele vem com voz de ovelha, mas ele é lobo. Quando você sentar do lado dele, debaixo dessa árvore para descansar, ele te devora. Você não pode dar voz ao seu eu anterior. Você não pode dar voz. Não tô falando para você não descansar. Você deve descansar. Tenha um dia de descanso, mas já passou aquele dia de descanso e você tá num período que você pode fazer mais, faça mais. Não dê ouvidos à voz do eu anterior. O meu eu anterior era preguiçosa. O meu eu anterior, eu era preguiçosa. Eu era a menina que sentava e rolava Grey's Anatomy o dia inteiro. Aonde isso vai me levar? Por mais que eu ame Meredith Grey, eu não vou conseguir fazer nada. Se eu ficar olhando a vida dela, as falas poéticas dela, não é realidade. Aquilo é ficção. Se eu ficar sentada, a minha vida tá gastando. E isso era o que o meu eu fazia lá. Hoje, eu não ouço meu eu anterior. O seu eu anterior, ele quer que você fique descansada, sentadinha, descanse, pensa no próximo, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. É tudo pra depois. E você nunca vai chegar nos seus sonhos. A minha teimosia já me levou em lugares que vocês não têm ideia. A minha teimosia já me deu resultados que vocês não têm ideia. Seja teimosa e abusada. Teimosa e abusada. Isso é magnético, isso é charmoso e isso é tudo que os homens, as amizades, os pais, todo mundo quer, mas ninguém diz. Se você for teimosa e abusada, você tem o mundo nas suas mãos. Você tem as pessoas nas suas mãos. Você tem a você nas suas mãos. Seja teimosa. Eu sou teimosa. Se eu tiver alguma coisa pra fazer, eu vou fazer. Se eu tiver algo pra dizer, eu vou dizer. Eu sou abusada. Eu abro as portas pra mim. As portas se abrem pra mim. Eu sou abusada. Eu sou abusada do meu relacionamento com meu marido. Eu sou abusada com meu filho. Eu sou abusada comigo. Eu sou abusada. Seja ousada, ó. Seja abusada, seja teimosa. Isso te traz poder, isso te traz magnitude. A sua versão dos sonhos, ela teve que ser abusada para chegar onde quer. E você vai ter que ser abusada para chegar lá. Então seja abusada, seja teimosa. Eu não vou, eu não quero, eu não posso. Mudei de ideia, não quero mais. Sabe? Esse abuso, magnetismo, essa teimosia, eu não aceito menos do que eu mereço. Eu sou teimosa. Nossa, mas eu tô precisando. Aí menos ainda. Se eu tô precisando e chega uma coisa muito abaixo do que eu poderia, do que eu gostaria, não. Eu vou ser teimosa, eu vou bater o pé e eu vou ter o que eu quero até o final. É assim que funciona. Você merece mais. Seja teimosa. Leia livros.
A leitura vai te levar em lugares que os vídeos do YouTube não vai te levar. Leia livros. Não vou te dizer os melhores. Comece a ler aquilo que te interessa, aquilo que você busca. Leia livros. Eu não sei quem tirou que livros de autoajuda são para pessoas idiotas. Os livros me tiraram de lugares obscuros. Os livros têm conhecimentos de pessoas que já viveram aquilo que você quer, que já descobriram o segredo e tá lá pra você ver. Você vai dizer para você que vai dizer pra você se é valioso ou não. Leia livros. Os livros vão te levar a lugares de muito longe. Livros têm conhecimento, o cérebro de alguém, a experiência de alguém por menos de R$ 100. Por favor, leia livros, leia constantemente, busque a leitura, primeiro para o seu intelecto se elevar, para você ficar mais inteligente, para que a inteligência e o texto fique crível para o seu cérebro. E a sua versão superior, ela é leitora, porque ela sabe que os livros vão te levar a lugares que você merece, ela sabe que os livros vão te levar a lugares que você nunca foi, mas os livros te levarão. Você pode ler ficção, romance, isso é muito bom, mas leia livros direcionados, com intenção, com o foco daquilo que você quer pra você. A próxima coisa que os livros trazem pra você é que os livros fazem você se encher. Você enche o seu intelecto. Você não fica cheia de tela. Você não fica cheia de TikTok. Você não fica cheia de informação. Você fica cheia de conhecimento. Porque quando você lê, o seu cérebro reduz a ansiedade. Ele fica na frequência da leitura e aquilo entra dentro de você. Você raciocina, imagina o que tá lendo e aquilo internaliza. É diferente do que ver algo cheio de cor. É diferente. Então você, quando lê, você se transforma numa pessoa melhor, você tá mais perto da sua versão do futuro, você tá mais perto da sua versão dos sonhos, você pega a tática e você pega o hack que você demoraria anos pra saber, mas com aquele livro você tem aquele conhecimento. Os livros trazem conhecimento até você. Os livros te encurtam em gerações, em experiências, em fracassos, porque as pessoas já fracassaram naquilo e trouxeram conhecimento pra você. Leia livros. Seja grata e pratique a gratidão. A versão dos seus sonhos, ela não olha pra trás com rancor e ódio. Ela olha pra trás com gratidão. Gratidão por tudo que passou. Gratidão por tudo que tem, por tudo que é. E por tudo que precisou passar para que tivesse a visão que tem hoje. Seja grata. Grata a Deus. Deus, obrigada por mais um dia. Deus, obrigada. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã. Me preparei, coloquei a minha roupa em cima do sofá, me vesti, subi, enchi minha garrafa, cheguei lá no terraço, coloquei a música que eu amo de agradecimento e agradeci a Deus. Eu falei, Deus, obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada porque eu tenho a vida dos meus sonhos. Eu sempre quis viver isso. Obrigada. Porque eu agradecia quando eu não tinha nada. Eu ajoelhava e agradecia, Senhor, obrigada. Obrigada por acordar às 5 da manhã, nem acordava, mas eu já agradecia por aquilo que eu ia ter. Obrigada, obrigada pela vida que eu tenho, obrigada pela família que eu tenho. Obrigada, obrigada pelo filho que eu tenho, obrigada pelo marido que eu tenho. Não era do jeito que eu queria minha maternidade, não era do jeito que eu queria o meu casamento, mas eu já agradecia. Hoje eu vivo o casamento dos meus sonhos, a maternidade dos meus sonhos e tenho a casa dos meus sonhos, a vida dos meus sonhos. Eu amo tudo que eu tenho, porque eu sou grata. Quando você é grato, Deus te abençoa te dando mais. Deus confia em você. Gratidão é a porta para bênçãos. Gratidão é a porta para os céus. Então seja grata a Deus. Sabe, não é aquela gratitude do sol. Não, agradeça ao Deus Todo-Poderoso. Ele te deu saúde. Se o seu coração tá batendo, tudo funciona sozinho. Cara, que coisa linda! Você não precisa pensar em deglutinar, sabe? O seu músculo aqui do esôfago desce a sua comida sem você precisar se esforçar. Você não precisa pensar em como vai haver a digestão. Ela acontece sozinha. Você não precisa pensar muito em levantar o braço. O seu braço levanta porque está conectado com o seu cérebro, seus movimentos, seus corpos, sabe? Que delícia viver no seu corpo. Que delícia ver ele funcionar. Que delícia meu filho ter saúde. Meu filho crescer saudável. Meu amor, meu marido, sabe? Me amar, ser um homem incrível, ter saúde, me sustentar minha família, ser provedor, ser másculo, ter energia masculina. Que delícia isso, sabe? Agradeça o que você tem. Agradeça o que você tem hoje e agradeça aquilo que você vai ter no futuro. Seja grata sempre. Agradeça também as dificuldades que fizeram você ter a mentalidade que Deus te deu para que você tivesse os sapatos necessários para caminhar no caminho do seu futuro. Então agradeça também as dificuldades. Eu agradeço a Deus pelos dias de tristeza, pelos dias de dor, pelos dias de luto. Eu agradeço a Deus por cada dia, porque tudo é para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. Faça meditações do eu sou. Eu sou uma médica bem-sucedida. Eu sou uma youtuber bem-sucedida.
Eu sou uma mulher musculosa. Eu sou uma fitness, uma musa fitness. Eu sou uma empresária bem-sucedida. Eu sou. Faça afirmações do eu sou. Eu sou, eu tenho, eu faço, sabe? E coloque rotina. Eu faço o meu trabalho doméstico com prazer. Coloquei há 2 anos atrás essas afirmações. Eu sou uma youtuber de sucesso. Eu sou alguém que aconselha. Eu sou alguém que ajuda as mulheres. Eu sou alguém que faz isso. Eu sou amada. O meu marido é obcecado por mim. Eu vivo tudo isso hoje. Eu sou uma youtuber de sucesso. Não importa se os números não vieram. Calma. Acalma. Volta daqui a 3 anos e você vai ver meu sucesso. Você vai ver o meu canal. Você vai ver os números subindo. Mas eu já decidi ser. Eu já sou. Eu não começo. Eu não tenho resultado esperando ser. Não. Eu sou. Eu mudo ser e aí o resultado vem. Faça afirmações do eu sou. Faça uma meditação guiada para o que você quer. Eu ensinei para vocês no outro vídeo, chegou a hora de ser confiante, bebê. Então nesse vídeo eu ensino para vocês a como vocês fazerem. Vai lá para vocês assistirem. Mas você vai nessa fazer outro vídeo, outra afirmação, outra gravação, só que você vai falar da sua versão, da profissão que você quer, da idealização, da sua ocupação, sabe? De todas as vertentes da sua melhor versão do futuro, tá bom? Então você vai fazer esse tipo de áudio para você. O próximo passo é se entregue a Deus. Entregue tudo a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue, confia no Senhor. Entregue a Ele. Nas suas orações, quando você acordar, nas suas orações antes de dormir, entregue a sua profissão. Entregue a versão do futuro. Entregue a casa. Entregue a sua missão. Entregue o seu propósito no mundo. Entregue a Deus. Deus, quando você entrega as coisas para Ele, Deus faz com excelência. E Deus não vai te dar aquilo que você quer. Deus vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar as experiências necessárias, as pessoas necessárias, aquilo que você precisa passar e aprender, para que você se torne aquilo que você pediu. Mas entregue tudo a Deus. Deus é o melhor amigo. Deus é o melhor amigo que uma mulher pode ter. Deus é o seu melhor amigo. Ele sabe o que é melhor para você. Você acha que sabe, Deus tem certeza do que é melhor para você. E aquilo que Ele te deu uma semente. Agora devolva a Ele, entregue a Ele, porque toda a honra e toda a glória é dele. Então entregue tudo para Ele. Se você vai se tornar um médico, é para curar e ajudar as outras pessoas. Se vai se tornar advogada, é para resolver casos e resolver a vida dos outros. Se você vai se tornar uma influencer, é para ajudar a influenciar as pessoas em coisas boas. Se você vai, Deus sempre vai te usar para ajudar o outro. Então volte para Ele, entregue tudo para Ele. Deus, eu te entrego essa vontade, eu te entrego esse sonho, eu te entrego esse propósito, porque Ele é seu. Antes de vir para mim, Senhor, Ele é seu. Eu te entrego nas tuas mãos a minha missão, eu te entrego o meu trabalho, eu te entrego o meu dinheiro, eu te entrego, porque se o Senhor me deu a vontade de ter essa quantidade de dinheiro, é para que eu cuide da minha prole, cuide da minha geração, cuide das pessoas que vão precisar de cuidado no futuro, porque o governo não vai conseguir. Sabe, Deus faz tudo para o bem. Deus não te dá desejos e ambições que é para você morrer. Isso é coisa do diabo, ambição, criação, isso é coisa de Deus. Governo é coisa de Deus, reino é coisa de Deus. Entregue tudo para Ele, entregue todos os seus planos a Deus. Eles serão bem-sucedidos se você começar certo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!